E assim acontecia. Eu ia para as festas com a minha irmã. A minha irmã chegava lá, começava a conversar com as amigas dela, né, da idade dela. E eu, uma criança, gente, de 10 anos. De 10 anos. E eu ia com ela. Só que a minha mãe achava que ia acontecer, que não ia acontecer a minha irmã namorar. Só que aconteceu o contrário. Quando eu vi a minha irmã namorando, sabe o que eu dizia? Olha, aí eu saía doida pra casa, correndo. Eu, né? Uma criança de 10 anos, não sabia nada, porque minha mãe tinha vergonha de contar as coisas pra gente, né? Não é como hoje, né? Que é bem diferente, né? A mãe conta tudo pra filho, como é a vida. Nos anos 70, mãe nenhuma contava nada, porque elas tinham vergonha de contar as coisas da vida, do que ia acontecer com suas filhas, né? E então com a minha mãe não era diferente, ela tinha vergonha. Então aconteceu bem diferente. Quando eu vi a minha irmã, onde eu vi ela, uma vez eu vi ela se beijando com o cara, eu saí correndo louca pra casa e no escuro, viu, gente? Que no interior, na época, não existia energia, essas coisas, né? Eu saía no escuro, gente, em estrada, assim, com muito mato, eu saía correndo até em casa. Chegava lá, eu esculhambava ela na frente de todo mundo, só rapariga dos caboclos, dizia assim com ela, só rapariga dos caboclos, eu vou contar tudo pra minha mãe, pro meu pai, que tu tava aí fazendo isso com um homem aí, né, eu contava tudo dia, né. Aí tudo bem, foi se passando os tempos, minha irmã sempre indo pra festa e me levando, né. E eu fui crescendo mesmo com o problema de saúde que eu tinha, muito doentinha, mas eu era... Como toda criança, eu gostava de brincar. Só que as minhas brincadeiras eram muito pesadas, viu, gente? Era muito pesada. E então eu já estudava, né? Na época, que com 10 anos já estudava. Eu comecei a estudar com 7 anos, né? Então eu já estudava, né? E aí não tinha muita amizade com ninguém. Mas aí eu ia com a minha irmã. Aí eu comecei a ver tudo diferente, né? Então foi aí que minha irmã, eu já com 11 anos de idade, e minha irmã continuava indo para as festas me levando. Aí até eu chegar a conhecer umas amigas, e essas nossas amigas, tinha umas que eram da minha idade, né? Minhas primas, tinha uma prima que era mais nova do que eu, tinha outra que era mais velha. Então eu já comecei ficar mais soltinha, né? Indo para as festas com a minha irmã. Minha mãe já nem se importava mais, nós íamos sempre juntas para as festas. E lá, uma das nossas amigas, mais ou menos da idade da minha irmã, né? Tinha um namorado. E esse namorado dela tinha um irmão que era mais velho do que eu, 4 anos mais velho do que eu. Eu, como tinha 11 anos, ele tinha 15 anos, entendeu? E aí foi daí que ele começou a me seduzir, né? Que a gente diz isso, né? Começou a me seduzir, começou a pegar na minha mão. E eu, uma criança, né? Praticamente uma criança, gente, 11 anos, praticamente, ficando uma mocinha, né? Mas ainda não era uma moça. Que toda mulher sabe quando é com uma menina fica moça, né? E eu ainda não era. E ele todo tempo me seduzindo, né? Irmão do cara que namorava com a nossa amiga. E daí ele me seduziu até conseguir, né? E eu comecei a namorar com ele. Com 11 anos de idade, viu, gente? Quando a minha mãe se preocupava que a minha irmã ia namorar, ela não se preocupava comigo, que era uma criança, né? E eu comecei a namorar, e cadê? Que a minha irmã foi falar para meus pais que eu namorava com ele, falava não. A minha irmã não contava de jeito nenhum que eu namorava. De jeito nenhum. E daí o tempo foi se passando e ele me seduzindo cada vez mais. E você, uma criança inocente, né, sem saber de nada, o que estava acontecendo com você, com o seu corpo, né? E
E ele começou a me seduzir cada vez mais pesado, né? Até conseguir me seduzir mesmo pra valer, eu uma criança. E ele já bem com 15 anos, né, gente? Ele foi o primeiro namorado. Meu primeiro namorado. E até ele conseguir ter nossa primeira vez, né? Ele me pegou à força, viu? Ele me pegou à força. Porque eu era uma criança, eu não sabia de nada. Então, nesse momento, era no local distante de casa. A minha irmã já estava namorando com outra pessoa, não ligava mais porque eu já estava namorando também, né, gente? E ele se aproveitou de tudo, porque eu era uma criança e ele já era um cara feito, né, de 15 anos, um cara mesmo bem já, todo feito já. Então, ele conseguiu. E dali ele não parou mais, né, gente? Não parou mais. Quando foi com 14 anos, eu comecei a crescer as mamas. Minhas mamas estavam enormes, né? E eu nem sabia que estava grávida, né? Uma criança. Eu não sabia dizer que estava grávida. Aí a minha mãe, uma vez, uma criança, né? E a minha mãe me viu sem roupa e olhou e viu minhas mamas enormes e viu que a frente das minhas mamas estava escura. E minha mãe olhou e disse assim: Rosa, o que está acontecendo com você? As suas mamas tão grandes e suas blusas estão molhadas. As suas blusas estão ficando molhadas com líquido muito estranho. A minha mãe, né? Eu disse: mãe, eu não sei, mamãe, o que está acontecendo. Eu não sinto nada, mamãe. Eu disse para ela: mamãe, eu não sinto nada. E aí a minha mãe pensou logo o que estava acontecendo, né? Só que a minha mãe nessa altura já estava sabendo que eu estava namorando, né? E já estava com ele, né? Que ele já ia atrás de mim na casa da minha mãe, né? Só que a gente sempre saía pra longe, a minha irmã saía pra namorar e eu sempre com ela e ele junto também, né? E acontecia as coisas longe de casa, né? E foi daí, gente, que eu engravidei com 14 anos de idade. Tive meu filho com 14 anos de idade. Eu não gosto muito de falar sobre isso, gente. Que é muito difícil. Quando eu conto, quando ele descobriu que eu estava grávida, gente, ele quando se encontrava comigo, que eu saía com a minha irmã, eu ainda não tinha muita barriga, que eu era bem magrinha, gente. Eu era só o couro e o osso, como diz o povo, né? Então daí eu comecei, saía com as meninas, eu já passava mal, porque eu sempre tive uma anemia muito grande no meu sangue, né? E na época eu tinha muito, né? Eu tratava, mas ainda continuava com muita anemia, que eu ainda hoje tenho, né? Então, eu grávida, a criança gerando, então eu começava a passar mal, né? Por causa da gravidez. E o menino era homem, né? E eu saía para as festas ainda, com a barriguinha pequena, né? E quando ele se encontrava comigo, no momento que ele soube que eu estava grávida, ele começou a me dar murros na minha barriga, né? Ele começou a dar murros na minha barriga, me batia escondido, né? E muitas vezes eu aguentava isso, eu não contava para minha irmã, não contava para ninguém, eu aguentava tudo calada. Ia para casa, né? Aí chegou um momento que eu me isolei dentro de casa, né? Meus pais não gostavam muito, né? Principalmente meu pai.
pelo fato de eu estar grávida dentro de casa, né? Uma criança grávida de outra, né? E minha irmã chorava muito, porque quando ela ia sair, ela sempre saía comigo. Eu já não saía mais. Eu ficava deitada, dormindo, né? E ali eu fiquei, gente, até ter o neném dentro de casa, sem poder sair de casa. Eu não saía não, com vergonha. Eu tinha vergonha, porque ele ficava dizendo coisa comigo. Toda vida que ele se encontrava comigo, ele me batia. Então, para defender o meu filho, eu ficava em casa para ele não me bater mais. Eu não saía com ele mais. Eu ficava em casa com meus pais. E comecei a crescer a barriga muito. Bem magrinha mesmo. Passava muito mal. Meu filho não tinha nada. E daí eu tive ele, normal, né? E fiquei em casa, criando meu filho. Ele só dormia comigo. E ele mal ia, ele não queria nem ver o filho. Quando era para me fazer o pré-natal, ele não queria me levar para fazer o pré-natal, né? Porque tinha que fazer. Meu filho nasceu, ele não tinha nada, nem para se enrolar. Meu filho foi enrolado com tanga de rede. Não existia fralda descartável como tem hoje, né? E eu agradecer a Deus por ter encontrado as pessoas que tinham me ajudado, né? A dar alguma coisa para ele. E o tempo foi se passando. Eu já não queria mais saber dele, né? Porque eu sabia que ele era agressivo, ele bebia e fumava muito. E ele já andava para todo canto sozinho, né? Porque eu não saía, eu só queria saber do meu filho. Para onde eu ia era com meu filho. Eu fazia as coisas com meu filho, eu lavava tudo, até de resguardo eu fazia as coisas. Porque meu pai não deixava a minha mãe me ajudar com ele, eu tinha que cuidar do meu filho sozinha. Mesmo com eles, minha mãe não podia cuidar, eu que cuidava. Eu mesmo de resguardo eu ia lavar as roupinhas dele com ele junto. E ele, o pai do meu filho, não queria nem saber. Se divertia, ia pra festa, ia pra todo canto sozinho. E eu dava de mamar ele bastante, ele mamou muito tempo. 2 anos depois que eu tinha tido ele, eu não queria mais nem saber dele, ele me atacava, gente. Eu ia para algum canto, mas é uma prima minha, e no meio do caminho, quando ele descobriu que ele só andava por dentro, era igual, ele era, e é até hoje igual um bicho. Ele ia para dentro do mato, ele gostava de caçar pássaro, né, com espingarda, baladeira. Então teve um dia que eu fui passando mais a minha prima num caminho, no interiorzão, né, no mato, só o caminhozinho, eu mais a minha prima conversando. Quando ele saiu de dentro do mato e me atacou, eu fiquei rolando pelo chão, nós já estávamos distante de casa, o interior, já ficar entre o interior que eu morava, nós já estávamos em outro interior, e ele, como ele estava em outro também, só que ele estava no mato caçando e viu as vozes minha e da minha prima conversando, e foi ver, era eu e ela. Ele foi, pegou e ficou, me atacou, queria me pegar à força, queria me estrupar à força no meio do caminho. E lá minha prima correu para trás para chamar a minha mãe, e eu lá rolando pelo chão com ele, eu mordia ele. Eu batia nele, eu azunhava ele, eu me defendi da forma que eu podia, para mim não ser estrupada por ele, né? E aí ele viu que eu não queria mais saber dele. Então o tempo foi se passando, com 2 anos que meu filho já tinha, ele chegou pro meu pai e disse que queria casar comigo. E meu pai disse que eu tinha que casar era com ele. E eu não queria mais. Mas meu pai fez eu casar à força com ele. Porque ele disse que eu tinha que casar era com ele, porque ele era o pai do meu filho, entendeu? Então eu tinha que me casar era com ele. E assim aconteceu. No mesmo dia, gente, que eu me casei com ele, ele quis me matar.
dentro da casa do meu pai. Ele quis me matar, me enforcando, eu sem fogo, e ele querendo fazer as coisas comigo à força, me estrupar mais uma vez, pegar eu pelo pescoço, isso dentro da casa do meu pai. Eu não podia gritar, não podia fazer nada, ele tampando minha boca e me enforcando, e querendo me pegar à força, me estrupar à força. E assim ele fazia. Dentro da casa do meu pai, dentro da casa do pai dele, ele fazia. E eu tinha tanto medo dele, com medo dele me matar, que ele me ameaçava com faca pequena, com facão grande, com facão enormes assim. Ele me ameaçava de me matar com espingarda que ele tinha, entendeu? Então eu não falava nada pra ninguém, eu tava tudo calada, gente. Tudo calada, ele me batia. Então, mesmo assim, eu casei com ele. Com 9 meses de casada, gente, eu tive minha segunda filha, de estrupo dele. Ele me estrupava. Tive minha segunda filha. Com 9 meses de casada, eu tive minha segunda filha. E daí o tempo foi se passando, eu só sofrendo. Ele me batia, ele me levou para casa porque com 15 dia de resguardo da minha segunda filha, a casa do meu pai pegou fogo, gente. Queimou tudo que nós tínhamos, nós ficamos sem nada, só com a roupa do corpo. Meu filho quase morre queimado, a minha filha também, meu primeiro filho, que já estava com 5 anos, quase morre queimado. A outra, a minha filha que tá recém-nascida, que eu tava de resguardar a outra, da segunda, quase morre queimada no fogo, que eu morava com meu pai. Eu tava passando meu resguardo lá na casa do meu pai, pra minha mãe poder cuidar de mim, da minha filha, né? Da minha segunda filha. Então, gente, quando a casa pegou fogo, eu tive que ir pra casa dos pais dele. Aí lá ficou mais fácil pra ele me bater e me estrupar, né? E lá, mais uma vez, com 2 anos depois que eu tinha tido minha segunda filha, mais uma vez grávida da terceira, a minha terceira filha, com 20 anos de idade. Tive um com 14, a outra com 17 e a última com 20 anos. Mais uma vez estava grávida, mais uma vez de estrupo dele, ele me estrupava. Mais uma vez estava grávida da minha terceira filha. E quando a minha filha nasceu, ele disse que a minha filha não era filha dele, que a minha filha era negra e que não era filha dele. E a família dele, gente, todos são morenos. Que eu acho a cor mais bonita do mundo é as pessoas morenas. Mas ele disse que a minha filha não era filha dele, não. A minha filha era negra e não era filha dele. E ele sendo isso que ele estava falando, né? São tudo gente, são todos morenos. Todo mundo da família dele é moreno. E ele disse que a minha filha não era filha dele. E começou a dizer coisa comigo, batia em mim. Um facão desse tamanho, gente, porque com 20 anos de idade, o médico disse pra mim: você não pode ter filho mais. Você tem uma anemia que você não tem mais sangue para gerar filho. E você vai ter que fazer ligação das trompas, porque você não pode ter filho mais. Ali eu ficava caladinha, né? E eu disse: doutor, e o que eu faço? Ele disse: você vai ter que ligar as trompas. Com 6 meses, eu tive meus 3 filhos normal, gente. Tava toda rasgada. E o médico foi disse, porque eu muito novinha, né, gente? Tive 3 filhos, todos 3 normal. E ele foi disse: e agora essa, você vai ter com 6 meses que ela tiver nascendo, como ela tá nascendo, e agora, com 6 meses você vai voltar e vai fazer a ligação das trompas. Você não pode ter filho mais, você não tem mais sangue para gerar filhos, senão você vai morrer. Você não vai ter força para ter filho mais. Assim eu fiz, gente. Eu fui escondida, gente, para o hospital. Chegou o dia, eu deixei ela novinha, lá com 6 meses, com a minha sogra. Com a minha sogra
Hoje está bem velhinha, mas é uma pessoa maravilhosa. Ela não tinha culpa do filho que tinha, né? Do filho que tinha não, que ela tem. Que ele hoje está lá, infernizando a vida dela, né? E... Então eu disse para ela que ia para a cidade resolver um problema lá de saúde. Não disse para ela que ia fazer a ligação. Assim eu fiz, gente. Eu fui de manhã para a cidade e lá do interior eu saí do interior e fui para a cidade para fazer essa ligação das trompas no hospital que tem, que hoje existe o hospital lá na cidade de Piripiri, no Piauí. E lá eu me internei. E no momento que eu me interno, o doutor foi e disse, quando ele viu a minha situação, ele foi e disse, você vai fazer a ligação hiperina. Vai ser ligação hiperina, que é uma cirurgia plástica, gente, que a gente faz nas partes íntimas da gente. Porque eu estava toda rasgada. Porque tive 3 filhos normal e muito novinha. Eu estava totalmente rasgada. E ele disse, você vai fazer a cirurgia para fazer a ligação das trompas e vai fazer a perine, que é uma cirurgia íntima, que eles cortam bastante para a pessoa ficar totalmente fechada, gente. E assim eles fiz 2 cirurgias juntas. Fiz ligação de perine, que é a ligação das trompas, para não ter filho mais, e fiz a outra cirurgia perine, que é uma cirurgia íntima. As 2 juntas, gente, eu fiz. No outro dia, gente, eu tenho alta e saio andando do hospital até o centro da cidade, andando a pé. Porque ele não foi me buscar. Quando eu fui na casa de um senhor que meu pai tinha morado nas terras dele. Ele era fazendeiro, tinha carro. Aí eu fui até lá. Quando eu chego lá, que a dona da casa para mim disse, menina, o que tu tá fazendo aqui? Eu fui e disse, dona Gracinha, o nome dela é esse. Eu tô vindo do hospital, fui internada ontem, fiz ligação hiperina. Ela disse, você fez ligação hiperina e tá vindo a pé de lá pra cá? Eu disse, sim. Menina, pelo amor de Deus, que ela disse que ela tinha feito ligação hiperina também e ela disse que tava passando mal até aquele dia. Imagine uma pessoa que tinha feito cirurgia num dia antes e já tava ali andando a pé, com 2 cirurgias, como eu tinha feito. Ela se admirou. Ela disse, pois se sente aí que meu marido vai lhe deixar em casa. Assim, o marido dela fez, foi me deixar em casa, gente. E hoje, eu não me arrependo, gente, de ter tido meus 3 filhos. Porque eu tive eles, cuidei deles com muito amor. Eu lutei muito, trabalhei muito. E criei meus filhos sendo pai e mãe. Só com a ajuda de Jesus. Mas criei meus filhos com maior amor, com educação. E eles me deram 5 netos maravilhosos. E isso é a minha história, gente. Obrigada.